A gente vai debater a inovação inspirada na natureza, com a moderação da conselheira de Administração e Fiscal, Ana Paula Malvestil, que vai também vir ao palco. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Aguardamos agora sim a Ana Paula já se apresentando ao palco. Seja muito bem-vinda e completa o nosso palco para esse tema relevante o palestrante convidado, CEO da Tátil Design, Fred Gelli. Seja muito bem-vindo, Fred. O palco é de vocês. E vamos aguardar então a chegada dele aqui também. Seja muito bem-vindo. Então, eu passo para conectar natureza e inovação com a palavra a nossa moderadora, Ana Paula. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Ana Paula Malvestil e eu estou aqui hoje super ansiosa para ouvir esse palestrante que daqui a pouco vai falar para vocês. Há 2 anos atrás eu estava fazendo um curso de ESG e eu tive uma aula com ele e eu fiquei muito impactada com o que eu ouvi. Aliás, muito do que eu ouvi é muito do que eu acredito que dá para fazer diferente. Essa pessoa é o Fred Gelli, que já foi apresentado, e daqui a pouco a gente vai conversar com ele. Mas eu queria falar algumas coisas sobre ele antes dele conversar com vocês. E eu fiz uma colinha aqui. Pronto. O Fred Gelli, pessoal, ele é mais do que um designer, CEO da Tátil. Eu posso dizer que ele é um visionário que transforma ideias em experiências sensoriais inesquecíveis. À frente da Tátil Design, ele tem liderado projetos que vão além da estética, criando soluções que inspiram e promovem uma conexão profunda entre marcas e pessoas. Seu trabalho é um exemplo de que o design pode ser uma força poderosa para o bem. Integra sustentabilidade e inovação com muita harmonia. Conhecido por pensamento disruptivo, o Fred foi responsável pela criação de identidades visuais icônicas, como a emblemática marca dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Ele acredita que o design deve ser inclusivo, acessível e, acima de tudo, humano. No painel de hoje, Fred vai nos trazer a perspectiva de como podemos nos inspirar na natureza para inovar, trazendo conceitos que são conhecidos como a biomimética. Com muito prazer, eu saúdo você, Fred. Bem-vindo. Obrigado, Ana. Tá faltando só o passadorzinho de slides aqui para a gente seguir. Eu vou providenciar para você. Gente, é um prazer estar aqui. Vou compartilhar um pouco da minha experiência na área criativa, estratégica. Eu trouxe essa fala, inteligência natural inspirando futuros desejáveis, porque eu acredito que a gente tem falado tanto de inteligência artificial, mas basicamente ela não existiria se a inteligência natural não estivesse por trás de tudo. Porque, na verdade, a inteligência natural ela é a base, a ideia de você buscar inspirações que vêm da natureza para as áreas do conhecimento humano. Acho até que dá para falar sentado aqui. Acho que vai ser melhor. Então, eu trouxe essa base dessa fala aqui. É uma fala que eu fiz no Web Summit do ano passado e que explora um pouco essa ideia, essa perspectiva da gente precisar começar a imaginar futuros positivos, sob risco deles não acontecerem, né? Dos futuros serem distópicos, como são os futuros que a gente vê na ficção científica. Então eu trouxe aqui só alguns slides para me apresentar. Eu comecei fazendo engenharia na PUC, fiz 3 semanas de engenharia, tranquei porque não aguentei o tranco da matemática, do cálculo, e um dia
resolvi passar para o curso de design na PUC, no Rio de Janeiro, e tinha que escolher um tema para fazer um projeto, e nesse dia eu abrindo um sachê de ketchup, como todo mundo, acho que já aconteceu com todo mundo, me sujei todo com sachê, e no mesmo dia eu tinha comido uma banana, e eu pensei, nossa, olha como uma banana é tão mais friendly do que um sachê de ketchup, né? Hoje em dia tem o sachê de shoyu, né? Que é pior ainda, né? Pior ainda. Você vai abrir com um dente, assim, Não, é horrível. Aquela lambança. E aí eu comecei, de fato, a olhar, né? Ter essa perspectiva de olhar para a natureza como fonte de inspiração criativa. Isso foi em 1986, 87, né? Então, uma estranheza nessa história. A tangerina, por exemplo, como uma super embalagem desenhada para ser compartilhada, né? Ela já está ali a serviço da economia do compartilhamento. Ou a barriga da mulher, como uma embalagem incrivelmente sofisticada, que protege quando tem que proteger, que nutre, que expulsa na hora certa. Ou mesmo a atmosfera do planeta, uma embalagem sem a qual não existiria vida, né, por aqui. Então, são só 40 quilômetros de uma... Então, dá para olhar para essas estruturas completamente distintas e aprender a desenhar embalagens, olhando para esse conjunto de inspirações. Então, na verdade, essa ciência chamava-se biônica. As pessoas mais velhas aqui vão lembrar do homem de 6 milhões de dólares, né? O Steve Austin, né? Que era um homem biônico, nada mais... simplesmente por ter 2 pernas, um braço e um olho, me lembro disso, que eram tecnológicos, que eram mecânicos, mas inspirados em braços e pernas biológicos, né? Então, a biônica é isso. Essa denominação meio que ficou para trás e hoje a denominação mais usada é o biomimicry, ou biomimética em português, que nada mais é do que essa ideia óbvia de buscar inspirações na natureza. Por conta desse projeto, eu comecei uma empresa em 1989, que é a Tátil, que é essa consultoria que faz 35 anos esse ano e que está no Rio, em São Paulo, em um escritório em Paris também. Nós somos especialistas em marcas. A gente usa a lente do design como uma lente poderosa para a inovação, porque não é à toa que o design thinking, você não vê o engineer thinking, você não tem um administration thinking, você tem o design thinking. E isso se dá simplesmente pelo fato de que o design é uma lente que olha para problemas complexos sob uma perspectiva holística. A gente olha de cima. E eu acho que isso foi muito útil para a inovação, porque a inovação depende muito de estabelecimento de novas conexões. E para isso você precisa ter um olhar holístico. Não é o olhar do especialista que resolve. Então, essa metodologia, essa lente, esse jeito de fazer do design, né, que existe por trás do design, se espalhou pelas áreas de inovação, pela área de negócios das empresas, e isso ganhou o mundo, né, e de uma maneira muito contundente. Mas em um dia, convidado para fazer uma palestra sobre esse tema, eu achei que o Design Thinking estava processuando demais o jeito do designer trabalhar, e aí eu fiz uma provocação num evento de Design Thinking, trazendo a ideia do Design Feeling, que é exatamente uma possibilidade da gente incluir uma outra lente que se sobrepõe ou que se complementa, né, que é complementar a ideia do Design Thinking, que traz a dimensão da estética, da poética, da beleza, que é fundamental, porque nós somos seres que precisamos desse tipo de conexão, do vínculo, do engajamento pelo desejo, como a gente estava falando ali atrás, antes de entrarmos aqui. Somos uma Bicorp desde 2019, trabalhamos para grandes marcas, fizemos mudanças de nome do Magazine Luiza para Magalu, BR para Vibra, trabalhamos com a Coca, fizemos o carro voador da Eve, da Embraer, marca da XP, que está patrocinando esse evento, e muitas outras coisas. Mas o projeto mais importante foi a marca das Olimpíadas, como a Ana falou, uma super honra foi uma mega concorrência com 140 agências, primeira marca tridimensional da história dos jogos, com a forma do Pão de Açúcar, mas, acima de tudo, representando essa energia carioca e brasileira do abraço, do acolhimento. E foi muito especial poder ver essa identidade se espalhando aí por horas e horas e horas e horas de televisionamento no mundo inteiro. Foi maravilhoso. Né? Eu me lembro uma vez que eu fui comprar pão na padaria e recebi um troco com moedinhas de R$1 que tinham as marcas que a gente criou. Então, isso foi incrível. E depois a gente foi convidados para fazer a marca dos Jogos Paralímpicos. E aí foi mais incrível ainda, que era uma marca que tinha o símbolo do coração e do infinito integrados, traduzindo exatamente a energia infinita que esses atletas têm para saírem do fundo do poço, quando perdem uma perna, perdem um braço, até o alto do pódio, sabe? Assim, é um caminho lindo, o movimento paralímpico é um movimento incrível. E a gente fez a primeira marca multissensorial, uma marca que tem som, que tem luz, que tem vibração, tem um subwoofer embaixo, então pessoas cegas, pessoas surdas podem interagir com a marca.
Então foi muito emocionante, por exemplo, no dia do lançamento da marca, tinha a Adria dos Santos, que é uma corredora cega brasileira, que disse assim na frente de, sei lá, dezenas de jornalistas, assim, ela falou: gente, é a primeira vez que eu posso interagir com a marca que representa a minha vida em 20 anos como atleta. Porque era uma marca, as outras marcas todas eram flat, eram impressas, né? Então foi incrível. Medalhas que tinham sons diferentes, a medalha de prata, de ouro e de bronze tinham sons diferentes, tinham essa ideia E depois eu fui convidado para fazer a direção criativa das cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Paralímpicos, com o Vicky Muniz e com o Marcelo Rubens Paiva. Foi certamente o projeto mais emocionante da minha vida. 3 anos de trabalho, uma festa para 70 mil pessoas no Maracanã. Até estava andando aqui atrás e lembrando dos bastidores do Maracanã. A gente passou 6 meses trabalhando na reta final intensamente, visto por 2,5 bilhões de pessoas. Foi realmente incrível. E o conceito central era: o coração não conhece limites. Então, independente das limitações que o seu corpo tenha, se você acredita, se o teu coração deseja, você faz, né? Então tem um fundo aí super inspirador. Mas vamos aqui para o nosso tema, né? A gente vive um momento de inflexão radical, um momento saindo de uma pandemia, com as guerras, né, acontecendo, guerras improváveis. A gente não imaginava que essas guerras pudessem estar acontecendo, e estão. As mudanças climáticas se fazendo, né, mais presentes do que nunca, antecipando, de uma certa maneira, os cenários que a gente imaginava que talvez estivessem chegando em 2030. A gente, né, esse evento sem precedentes agora do Rio Grande do Sul é um exemplo disso. A gente tem um capitalismo em crise, só aumentando a desigualdade no mundo, né? Muita gente bilionária e, na verdade, pouca gente bilionária, se for olhar comparativamente, muita gente, 3,5 bilhões de pessoas vivendo com menos de $3 por dia. Então, está tudo errado. E a gente ainda vive uma mega crise da democracia, né? A democracia que não representa mais o desejo coletivo, com um espaço de manipulação muito grande. Então, o Tom Zé tem essa frase que eu acho maravilhosa, que ele diz que quem não está confuso está mal informado. Assim, é uma encrenca que a gente se meteu e a gente tem que sair do outro lado. Isso, para mim, é um grande desafio evolutivo. Não se trata de salvar o planeta não precisa ser salvo definitivamente, muito menos pela gente, que no pouquinho tempo que a gente está aqui ajudamos a extinguir 35% de tudo que era vivo até então. Então, definitivamente, nós não somos os salvadores. E já aconteceram 5 grandes extinções por aqui, e eu acho que os criativos da natureza, né, entre aspas, né, porque a gente tem uma bióloga no nosso time que me dá muitas broncas quando eu digo esse tipo de coisa, mas os caras são meio viciados em criação. Então, tem uma mega extinção, já tiveram vários que extinguiram 95% de tudo que era vivo, os caras começam de novo. Então, quem está ameaçado somos nós como espécie. É um desafio evolutivo para os sapiens. Nós viramos esse homo consumos, né, essa espécie que acredita que só será feliz se estiver consumindo, o que é um mega risco. Isso é uma lógica cruel que foi inventada na década de 40 nos Estados Unidos, como, por exemplo, obsolescência programada, a ideia de você fazer produtos que durem pouco, porque nessa hora você tem, né, o consumo desenfreado, cíclico, né? Mas isso é uma maluquice, não tem mais espaço para... a Apple nem se fala, né? Continuo usando o Apple, mas cada vez mais brabo com eles. Mas o homo consumos é um dos problemas. A gente tem que desatar esse nó gigante que a gente criou. Temos que reinventar a maneira como a gente produz energia, como a gente produz os alimentos, como a gente se transporta nas grandes cidades, como a gente ocupa o espaço urbano. E a gente ainda tem uma mega ameaça, que é a inteligência artificial, que está aí, que, por um lado, é incrível, né? Assim, a gente usa a beça na Tati, é inacreditável. Com certeza é a tecnologia mais disruptiva que o Sapiens já inventou, eu não tenho dúvida disso. E a gente está só começando, a gente está vendo a pontinha do iceberg que está vindo por aí, mas, ao mesmo tempo, existem ameaças gigantescas. E eu fiz uma palestra agora no Web Summit, há 1 mês e meio atrás, em que eu falei sobre isso, como a inteligência artificial está ameaçando 2 competências essenciais que nos trouxeram até aqui como espécie, que é a nossa capacidade de intuir e a nossa capacidade de imaginar. A gente está terceirizando para a tecnologia uma boa parte do que a gente intuiu a vida inteira. Então, agora a gente não escolhe mais o caminho, é o Waze que escolhe o caminho. Quem é que discute, né, hoje com o Waze? Pouca gente. Você discute e você acerta? Você ganha dele? Você tem que falar no microfone, senão a turma não vai ouvir. Eu ganho várias vezes. Você ganha várias vezes, jura? Minhas filhas ficam loucas comigo, porque eu moro aqui em São Paulo e tem dia que ele manda para lugares malucos e eu falo, eu não vou, que isso aqui é fria. E eu tenho acertado. Mas ele certamente vai ficar cada vez mais preciso. Não tem muito jeito, né? A evolução... Enquanto não. Mas é em tudo, né? Assim, hoje em dia não é mais você que escolhe a pessoa que você vai abordar numa festa, é o Tinder que te diz isso, né? Então,
todo o equipamento que a gente desenvolveu por milhares de anos para intuirmos coisas, a gente está terceirizando para a tecnologia. E agora, com as inteligências artificiais generativas, a nossa capacidade de imaginar e de criar também está sendo terceirizada. Então, especialmente para as novas gerações, que são nativas digitais, por exemplo, um jovem designer que entra na faculdade hoje com 18 anos. Esse cara já está usando o Dali, o Midjourney, o GPT para criar, para escrever, para desenhar. Então, ele não está exercitando essa competência e aí o cérebro ele é obcecado por economia. Então, tudo que a gente não usa, o cérebro entende que não é importante e ele deixa de colocar energia naquilo. Então, a chance da gente ter a nossa intuição e a nossa imaginação atrofiadas é gigantesca. Então, isso para mim é muito sério, porque a gente vai precisar de boas ideias, ideias novas e a capacidade de inovação aflorada para dar conta das encrencas todas que estão vindo pela frente, né? E essa geração, especialmente essa geração nativa digital, ela está fragilizada, ela está com baixa resiliência. Tem um dado que eu vi outro dia que 50% dos jovens... Hoje, os jovens americanos entre 14 e 18 anos têm uma chance 50% menor de terem um braço ou uma perna quebrados, fraturados. Porque, basicamente, eles ficam de 8 a 12 horas por dia na frente de uma tela. Então, isso, com certeza, evita que eles se machuquem, mas o fato deles caírem e se machucarem, historicamente, a gente sempre foi assim, faz a gente aprender, faz a gente ficar mais resiliente, né? Mais safos, num certo sentido. E eles vão precisar de muita resiliência e de muita imaginação para lidarem com a batata quente que a gente, né, a nossa geração, as nossas gerações anteriores, estaremos, né, entregando para eles na hora que eles forem líderes. E com baixa resiliência, baixa capacidade de imaginação e baixa capacidade de intuição, eu não sei não, mas enfim, mas esse é um problema grande. Mas eu gosto de dizer, quer dizer, gosto, apesar de ser uma coisa dramática, de dizer que a gente não conhece a nossa própria casa. E eu gosto de fazer essa pergunta para as pessoas, aqui eu acho que não vai dar muito certo, porque a gente está meio distante aqui e tal, que é se as pessoas têm uma noção do tamanho da nossa própria casa, né? Então, qual é o diâmetro da Terra? E é curioso, né? Porque eu coloco essas 4 opções, 13 mil quilômetros de diâmetro, 42 mil quilômetros, 125 mil quilômetros ou 500 mil quilômetros. E eu não sei se alguém sabe aqui. Se alguém souber, levanta a mão. Assim, mas acho que nem sei quantas pessoas têm ouvindo a gente, mas tem alguém que levantou a mão lá e tal. Umas 2 ou 3 pessoas. Não vai dar para ouvir vocês, mas provavelmente você acha que vocês vão dizer 42 mil quilômetros. Ou não? 42 mil quilômetros é o perímetro, não é o diâmetro. Sim. O diâmetro é 13 mil quilômetros, gente. Só 13 mil quilômetros. Esse é um planetinha, pequenininho. E a gente não saber o tamanho da nossa própria casa é como se eu perguntasse para vocês aqui, se vocês moram num conjugado ou num palácio de 150 quartos, vocês não soubessem responder. Porque, não se preocupem, a maioria das pessoas não tem ideia do tamanho da Terra. E a má notícia é que a gente vai receber mais 1,5 bilhões de convidados para morarem no conjugado. Então, assim, é sério isso. Não saber o tamanho da própria casa, isso é super comprometedor para o planejamento doméstico, né? E é um pouco o nosso caso. Essencialmente, isso é um desafio criativo, a gente vai ter que realmente termos novas ideias, vamos ter que criar soluções muito distintas. E aí tem muito a ver com a ficção científica, né? A ficção científica sempre antecipou o futuro. Então, quando a gente olha para Júlio Verne, lá, a gente chegando na Lua, em 1865, 100 anos antes, ou 104 anos antes da gente chegar na Lua, ele imaginou isso. Assim como imaginou que a gente pudesse ir para o fundo do mar com o Nautilus. Então, historicamente, até a década de 40, Hanna-Barbera, né, o carro voador, essas coisas aconteceram. A gente foi para a Lua, a gente foi para o fundo do mar. Né, a gente fez, por exemplo, o design do Eve, que é o carro voador da Embraer. Então, assim, vira a realidade. E esse é o lance, né? Só que o problema, eu não sei quem gosta aqui de ficção científica, é que quando você coloca ficção científica hoje no Netflix ou na Amazon, na Apple, 100% da oferta de conteúdos de ficção científica são distópicas. É esse cenário que, por uma razão ou por outra, foi uma invasão alienígena, ou um fungo, né, como The Last of Us, um fungo que domina e transforma todo mundo em zumbi, ou uma guerra atômica, o futuro dá ruim. Ou seja, é sempre distópico. E esse é um risco gigante, porque em 100% dos casos, a ficção científica antecipou muitas das coisas que viraram realidade. Então, se a gente não começar a imaginar futuros utópicos, a chance desses futuros distópicos acontecerem é gigantesca, é enorme, né? Então, basicamente, o que eu digo é que a gente precisa olhar para a inteligência natural, essa inteligência que está aí há 3,8 bilhões de anos, né, exercitando princípios criativos incrivelmente poderosos. Eu brinco que são 3,8 bilhões de anos de um processo de P&D, né, de desenvolvimento de soluções de produtos e serviços, que tem uma grande vantagem que é completamente open source, porque Deus não cobra direito autoral.
Você pode ir lá e simplesmente se apropriar dessa lógica virtuosa, criativa, que a natureza desenvolveu nesse tempo todo. E tem 3 princípios que são fundamentais para a gente entender o jeito da natureza criar. O primeiro deles é a questão da otimização. A natureza é obcecada por economia. Então, ela está sempre gastando a menor quantidade de energia e de matéria possível. O segundo princípio é o princípio do ciclo fechado, que é a história do Lavoisier: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não existe nada que não esteja regido por um ciclo na natureza. Não existe resíduo. Lixo é uma invenção humana, não existe resíduo. Todo resíduo na natureza é recurso para alguém. E o terceiro princípio é o princípio da interdependência, que garante que, numa grande teia em que a vida se estabelece, quando você puxa um ponto dessa teia, a teia inteira se mexe. Não existe nenhuma ação que você promova, por menor que ela seja, que não impacte o todo, né? E aí, eu aprendi isso lá com 19 anos de idade, estudando a natureza lá atrás, na minha faculdade de design, e depois segui fazendo matérias com outros professores, porque essa matéria eu fiz com a Ana Branco, que é a minha guru até hoje, que está fazendo 80 anos. Eu estou fazendo um documentário sobre a história dela, sobre a vida dela, porque ela é absolutamente genial, assim, uma pessoa incrível e à frente do seu tempo. Mas quando eu continuei estudando com outros professores, eu vi que o jeito que o Sapiens projeta é exatamente o inverso, contraria e vai contra os 3 princípios básicos que a natureza usa para projetar. Então, no lugar do Optimus, nós somos Maximum. A gente inventou a limousine, né, que é uma extravagância. A gente inventou a limousine de Hammer. Não sei quem já viu uma limousine de Hammer, e eu achei que pudesse ser a coisa mais extravagante que eu veria na indústria automobilística, mas eu fui para a Rússia e vi na Rússia uma limousine dourada com estofamento vermelho. Então, esses somos nós, né? Nós somos um bicho extravagante. Depois, no lugar do pensamento cíclico, nós somos lineares. A gente extrai matéria-prima, produz coisas, usa esses produtos por um tempo, depois a gente aperta aquele pedalzinho mágico da lata de lixo da cozinha e joga fora o que a gente não quer mais, sem nenhuma responsabilidade por isso. E ao invés de termos a lógica do entendimento da interdependência, da interconexão entre tudo, a gente tem uma visão fragmentada da realidade, o que faz a gente ficar extremamente irresponsáveis. Porque a gente não se dá conta de que cada iniciativa, cada ação, cada projeto não impacta apenas um território delimitado e que a gente tem algum controle sobre isso. Então, e a gente não consegue alcançar a complexidade da interdependência, desse efeito dominó. Quando você empurra uma pedra, essa pedra não para mais. Ela vai impactar até a eternidade, literalmente até a eternidade. Então, isso nos torna muito irresponsáveis, né? E é um problema sério. Então, a ideia é a gente buscar inspiração nessas 15 milhões de espécies que estão aqui exercitando e desenvolvendo soluções para problemas muito semelhantes aos nossos, né? Nós definitivamente não somos os primeiros a termos que lidar com superpopulação ou a termos que, né, manejar um planejamento urbano complexo. Imaginem o que é uma colmeia na hora do rush, né? Assim, é bizarro, né? Não somos os primeiros a temos que desenhar grandes servidores. O cérebro humano ainda é disparado o computador mais incrível que existe nesse planetinha. Não somos os primeiros a ter que captar energia de uma forma otimizada, né? O processo de fotossíntese é brilhante, é genial. A gente está longe de termos esse nível de eficiência. Não somos os primeiros a lidar com resíduos e não somos os primeiros a inovar para evoluir. Então, se basicamente a gente está diante de um cenário super ameaçador, a gente precisa inovar, a gente precisa ter novas ideias. A gente precisa, de fato, encontrarmos espaço para que o novo emerja. E inovar, para mim, eu adoro desmistificar o processo de inovação. Eu gosto de imaginar que há uns 70 mil anos atrás, mais ou menos, um primo nosso, um sapiens, caminhando na savana, e ele passa por um grupo de sapiens que estava lá tentando abrir um fruto com um pedaço de madeira. Aí ele observou aquilo, aí ele continua caminhando, e ele vê um outro grupo de sapiens tentando fazer a mesma coisa com um pedaço de pedra afiada. E se esse cara foi um designer, e aí eu gosto de puxar a sardinha para o nosso lado, usando o design thinking na época, ele puxou do bolso da tanga dele assim, uma tirinha de couro e amarrou essa pedra nesse pedaço de madeira e inventou uma ferramenta tão poderosa, tão contundente, que continua presente na caixa de ferramentas da Estação Espacial. Imagina inventar uma ferramenta que durou 70 mil anos. E ele, basicamente, o que ele fez, né? Qual tipo de atitude que uma pessoa inovadora precisa ter? Primeiro, capacidade de observação. Se alguém aqui quiser inovar, precisa estar disponível para observar a realidade. E a gente anda hoje com o celular, assim, as pessoas estão andando, eu moro no Rio, estão andando na ciclovia de bicicleta e de skate olhando o celular, o que é absolutamente inacreditável. Então, nessa hora você perde a capacidade de estar observando a realidade. E a segunda competência é uma competência de estabelecer conexões. E você só faz isso se você tiver um repertório ampliado. Isso tem a ver com cultura,
Isso tem a ver com interesse por assuntos distintos. E a gente vê essa geração vidrada nas telas com uma capacidade muito baixa de mergulhar com mais profundidade em qualquer tipo de conteúdo. Então, isso é um mega problema. Isso limita a nossa capacidade de inovação e a gente vai precisar garantir que esse movimento de uma economia que hoje é divisiva e degenerativa por definição, a gente precisa de uma economia que deve ser distributiva e regenerativa por concepção. Essa é uma necessidade fundamental. E eu tenho uma visão de que a gente não vai fazer isso sem uma ajuda fundamental de uma instituição que tem a maior capacidade de investimento, que tem nos seus laboratórios os cérebros mais favorecidos, né, disponíveis no mercado, que são as corporações, que são as empresas. E eu costumo dizer que elas não vão fazer esse movimento de investirem nesse futuro desejável por bom mocismo, porque agora tem um CEO que tem um nível de consciência mais alto. Elas precisam fazer isso para garantir a sua própria relevância e a sua própria sobrevivência. Quando a gente olha para aqueles cenários distópicos lá da Netflix, The Last of Us, não tem negócio acontecendo. Não tem empresas bem-sucedidas. Tem um cara com uma arma na mão protegendo a família e tentando conseguir um copo d'água, pagando, sei lá, trocando alguma coisa por um copo d'água, né? Então é meio esse lugar, né? E elas estão habilitadas a ocuparem esse espaço. As pessoas confiam 2 vezes mais nas empresas do que nos governos para fazerem movimentos de transformação. Então as marcas estão sendo desafiadas. Se no passado recente elas tiveram que promover essa transformação digital e muita gente não sabia para onde ir, hoje a transformação é essa transformação em ESG. E muitas marcas continuam não sabendo para onde ir. E eu costumo dizer que eu torço para que o futuro não seja verde. Porque um futuro verde é um futuro que a gente sai desse lugar aqui para esse lugar aqui. Ou seja, eu perco diversidade. Eu saio de um lugar multicolor para um lugar monocolor. E como eu sei que a natureza detesta isso, eu acho que as empresas precisam entender que cada uma delas vai ter que correr atrás do que lhe é particular, do espaço que lhe cabe para fazer a diferença no futuro, para ser, de fato, como a gente chama, uma organização, uma marca protagonista. E não basta a gente simplesmente imaginar essas soluções verdes, que é quase que preencher esse formulário, criar um departamento de responsabilidade socioambiental na organização, como se o resto da empresa pudesse ser irresponsável socioambientalmente, né? Ou abrir uma fundação com o nome da família também, né, para meio que liberar um pouco o karma, né? O negócio em si está lá, né, quebrando tudo, mas aí a fundação dá uma aliviada, apoia umas iniciativas sociais e tal. Então não é por aí, a solução verde não funciona. E eu gosto desse case aqui da Nike, que há uns 5 anos atrás lançou um tênis, que é à luz do Triple Bottom Line, à luz dessa lógica verde. Ele era absolutamente preciso, que é esse tênis aqui, ó. O que vocês acham que aconteceu com esse tênis? Foi um fracasso retumbante, as pessoas detestaram, porque isso aqui não era um tênis Nike. As pessoas chamavam de Air Hobbit, porque parecia o tênis do Senhor dos Anéis, assim. Então, faltava aqui exatamente a essência do que é a Nike. Essa aqui é uma solução verde, é uma solução, eu costumo dizer, ecochata, né? O lugar do ecochato em contraponto ao lugar do ecossexy, né? O ecochato são soluções de baixo impacto ambiental, mas de baixo impacto sensorial. E o ecossexy são soluções que conseguem ter o baixo impacto ambiental, mas de alto impacto sensorial. Então, não é à toa que a Tesla virou uma marca que hoje vale mais do que as marcas de todas as outras montadoras juntas. Porque eles fizeram um carro elétrico que tem essa cara. É uma cara que atrai as pessoas. Em contrapartida, os carrinhos elétricos antes da Tesla eram assim, né? Era uma caricatura do que um carro elétrico precisa ser. Era uma solução verde. É uma solução ecochata. Então, a gente acredita que a natureza que detesta monocromia e que adora diversidade, porque diversidade significa aumento de resiliência de qualquer ecossistema, por isso a gente tem falado tanto em diversidade nas empresas, né? Isso aumenta a resiliência da empresa. A gente acredita que cada marca precisa encontrar a sua cor para participar desse futuro que a gente precisa construir coletivamente. E a gente chama esse lugar específico que cada organização precisa ocupar de lugar de potência, que serve para cada um de nós aqui. Cada um de nós aqui tem um lugar de potência, tem um espaço onde a gente atua melhor, gasta menos energia, onde a gente faz a diferença, onde a gente gera impacto. E para a gente poder fazer assim, viver nesse lugar de impacto, a gente precisa se autoconhecer. Tem muito a ver com autoconhecimento, né? Eu quero ser o melhor Fred que eu pudesse ser, né? Então, eu gosto de imaginar, por exemplo, uma girafa e uma zebra na savana, a zebra olhando para a girafa, morrendo de inveja, porque a girafa tem aquele pescoço comprido e fica comendo as folhas tenras da copa das árvores. E se a zebra ficar tentando fazer o pescoço dela crescer para fazer o que a girafa está fazendo, essa é uma luta inglória que ela já perdeu.
ela precisa ser a melhor zebra que ela puder ser. Então, da mesma maneira, eu acho que muitas empresas estão tentando copiar as empresas que conseguiram ter sucesso nessa agenda ESG, ou tentando copiar estratégias diferenciadas de um concorrente, e esse não é o melhor jogo a se jogar. As empresas precisam se conhecer, e esse é o processo de branding, na verdade. Nada mais é do que você entender o seu lugar de potência para que você possa evoluir de uma marca forte, que ocupa um espaço na cabeça das pessoas, o que já é para poucas, para uma marca amada, que é uma marca que ocupa um espaço no coração das pessoas, para uma marca protagonista, que são essas marcas que, de fato, conseguem participar da construção de futuros desejáveis e que geram valor não apenas para os seus acionistas, mas para todo o ecossistema do qual elas fazem parte, o que contempla um pouco a visão de interdependência, porque elas entendem que se o ecossistema em volta delas não estiver saudável, dificilmente elas estarão saudáveis no futuro. Então, é um pouco essa lógica, é um quebra-cabeça. Você precisa ter coerência, consistência, por isso você precisa fazer isso a partir do seu lugar de potência. Esse é o único jeito sustentável de fazer. Se for simplesmente o desejo de um CEO visionário, isso vai durar pouco, esse CEO sai dali, vai para outro lugar, acaba aquele projeto, esse cria uma esquizofrenia. Então é um negócio complicado. Esse aqui é um pouco o nosso framework que trata disso, e a gente gosta de olhar para a natureza para entender como a natureza faz negócios. A natureza sempre promove diversidade, os ecossistemas são essencialmente diversos, são descentralizados. A descentralização é uma estratégia que reduz risco. A natureza entende que resíduo e recurso são a mesma coisa, o que é fundamental. A gente vai ter que desinventar o lixo. E esse é um mega desafio criativo, estratégico e logístico e de mudança de comportamento. A natureza entende e opera sempre com uma capacidade fina de ler o contexto. Ou seja, se tem pessoas aqui que trabalham em empresas, se as empresas de vocês não estiverem afiadas, lendo as mudanças de contexto, elas se expõem a um risco gigantesco. E o que acontece na natureza para um organismo que não tem a capacidade de ler o contexto são extintos, impiedosamente. A natureza extinguiu 99% de tudo que ela já criou. Tudo que a gente vê vivo hoje no planeta é apenas 1% do que já foi criado. Então a natureza é uma serial killer. Então a gente não pode achar que a gente está aqui, que não tem jogo ganho para ninguém, sabe? Apesar do nosso sucesso, né? Relativo. E a gente tem que botar a vida no centro. Então esquecer essa coisa do human-centric design, né? É sempre consumer-centric design, né? O consumidor no centro. Consumidor é uma palavra terrível, né? Como se a gente pudesse reduzir as pessoas a consumidores. Classe AB, 1824. São pessoas, né? Eu prefiro pensar em desfrutador e não em consumidor. Então, basicamente, estimular a cooperação. E aí a gente entra num desafio, para encerrar aqui, e a gente poder conversar um pouquinho, que é a necessidade da gente mudar comportamentos. Porque as empresas sozinhas não vão resolver o problema. A gente precisa que as pessoas, do outro lado, estejam dispostas a mudarem determinados hábitos, determinadas conveniências que foram criadas artificialmente às custas de externalidades gigantescas. Como, por exemplo, na década de 70, inventou-se a história dos pratos e talheres descartáveis. Não, você vai querer lavar isso, você vai ter trabalho para isso, joga fora, né? Então, esse lugar dessa falsa conveniência é um lugar que precisa ser desmontado. A gente participou do projeto da Coca-Cola, que fez aquelas garrafinhas de cristal com 25% menos plástico. E as pessoas reclamaram muito no início, porque quando você abria, você se molhava. Porque você precisa aprender a abrir aquela garrafinha. Você segura nela embaixo, você abre numa boa. Você vai tomar aquela garrafa d'água em, 1 minuto e meio, e depois ela vai ser descartada. Você imagina o que representa uma redução de 25% no plástico de uma garrafinha de garrafa d'água, que são produzidas milhões por dia? Então, exige uma mudança de comportamento. E, não quero uma garrafa d'água dura, que eu possa abrir de qualquer jeito. Ela vai ser usada por 1 minuto e meio. Então, depende da gente mudar comportamentos. Então, parte do desafio é a gente criar uma nova setagem na cabeça das pessoas dos comportamentos desejáveis, né? E que tipo de estratégia a gente vem usando para fazer isso? Esse tipo de estratégia aqui, ó. As ONGs e toda a comunicação voltada para a sustentabilidade está muito em cima desse lugar da tartaruga com plástico na boca, né? Aquela coisa, do canudo no nariz, né? Ou esse tipo de imagem distópica aqui, né? Do desmatamento, das pessoas no meio do lixo. Eu chamo isso de ecoterrorismo. É a gente tentar mudar comportamentos através da culpa e do medo. E eu, pessoalmente, acredito que isso é menos efetivo do que uma estratégia diferente. Aí, naturalmente, como eu sempre faço, à luz, né, porque a gente trabalha com comunicação, a gente está a serviço, a gente, por exemplo, fez toda a identidade do Sistema B, a nova identidade do Sistema B para a América Latina. E a ideia de desmontar o ecochato, de tentar trazer, né, vem de uma inspiração que a gente foi buscar na natureza.
que tipos de estratégias a natureza usa para engajar audiências e determinar comportamentos que são estratégicos para ela, enquanto gestora desse mega patrimônio vivo que existe nesse planeta. Então, basicamente, quando a gente olha para esse morango aqui, por exemplo, ele está verde aqui, ele está disfarçado nesse fundo de propósito, porque ele está dizendo o seguinte: não me comam, porque a semente não está pronta para germinar, então ele está duro, ele tem cica, ele não tem aroma, ele não tem sabor, porque na hora que a semente ficar pronta para germinar, ele precisa sim, nessa hora, nesse momento, induzir um determinado comportamento que é atrair uma audiência, clientes que vão lá e comem o morango e espalham a semente, para gerar o ROI para o pé de morango. O ROI, retorno sobre investimento, porque produzir sabor, produzir cor, produzir aroma, exige muito investimento da natureza, e ela é obcecada por economia. Então, na hora que a semente está pronta para germinar, acontece isso aqui, ó. Uma mega estratégia de engajamento, né, que atrai esses clientes que vão lá e comem esses frutos e levam para longe. As mesmas coisas acontecem, a mesma lógica acontece com as flores. As flores são uma super estratégia de marketing. As flores engajam pássaros e insetos e atraem esses caras que vão lá, se lambuzam com pólen, né, e espalham, né, aquela informação genética para outras flores. Imagine o nível de eficiência dessa estratégia. Eu sempre fico imaginando, imagina que delícia ser uma abelha e estar voando numa floresta cheia de flores, e as flores disputando a sua atenção. E aí você mergulha numa flor e, putz, é incrível. E ali ele tem tudo. Por que ele vai ali? Porque, na verdade, ele tem um néctar. Que a abelha faz o mel, o pássaro se alimenta. Então, é uma estratégia de marketing que não está lá enchendo a sua paciência, invadindo o seu momento de entretenimento. Você está assistindo uma palestra do TED, vem aquela propaganda irritante. Oi, não sei o quê. Chama patinho lagarto, 3,90 o quilo. Essa bizarrice, né? É um tipo de marketing que gera valor para o cliente que está do outro lado. Então, eu chamo isso de marketing de valor compartilhado. Um dia a gente vai conseguir fazer isso no Brasil. Eu venho tentando há algum tempo, não é muito fácil, mas a natureza engaja através do desejo. Então, quando a gente olha para esses filhotinhos aqui, ó, vocês acham que eles são fofinhos à toa? Não. Você acha que esse elefantinho é assim, essa gracinha, ou essa foquinha com esse pescocinho para o lado, assim, né? Não, gente, eles são fofos assim, desse jeito, porque quando o seu filho faz esse tipo de coisa num shopping center, querendo uma coisa que você não quer dar, para você não ir lá e apertar o pescocinho deles, eles são apaixonantes. Isso foi um briefing que a natureza resolveu, assim. O briefing era, galera, é o seguinte, esses caras vão nascer, eles vão dar um trabalho danado, vocês vão ter que cuidar, alimentar, proteger até, sei lá, 30 anos, né, hoje em dia, até os 30 anos, ou no mínimo, né? E como é que a gente cria uma estratégia para que isso aconteça, né? E aí alguém teve uma ideia, vamos fazer eles serem incrivelmente apaixonantes, fofos no primeiro momento, e vamos fazer as pessoas, os pais se apaixonarem pelas proles. Isso acontece em todas as espécies, não as que tem, né, que botam ovo, que aí o bicho nasce sozinho, mas muitos deles cuidam, né? Depois que não, muitos pássaros cuidam até um determinado. O condor fica 2 anos com um filhote que nasceu do ovo. Então essa é uma estratégia. A gente fala que a natureza engaja através do desenho, do design, do desejo. E esse é o verdadeiro engajamento orgânico. Então é muito mais efetivo como uma estratégia para, por exemplo, eu manter o meu carro na garagem. Ao invés de me mostrar uma foto do meu tataraneto dizendo, olha, se você não deixar seu carro na garagem, parar de contribuir com o aquecimento global, o seu tataraneto vai ser uma figura assim. É muito mais eficiente disponibilizar bicicletas elétricas nas cidades. E as pessoas, em Paris, por exemplo, as pessoas estão usando muito mais bicicletas hoje do que carros. Mudaram as cidades. A Fidalgo, né, que é a prefeita, mudou a cidade inteira para garantir que as pessoas tivessem acesso a ciclovias. Mais efetivo do que ficar mostrando os pássaros cheios de plástico, é desenvolver produtos que tirem o mais rapidamente possível o plástico dos oceanos, ou essa estratégia da Loop, que são embalagens retornáveis de aço inox, que deixam de usar exatamente a embalagem descartável, né, de plástico, que dura 300 anos para um uso super rápido. Então, basicamente, eu vou ficar no tempo. A gente precisa migrar de um futuro verde para um futuro multicolor, do lugar da culpa para o lugar do interesse, da imposição para o convite, da rejeição para o desejo, do medo para a atração, do não para o sim, do ecochato para o ecosexy. E é isso. Eu adoro essa frase. Torne o futuro tão irresistível que ele se torne inevitável. E é isso, para começar. Que delícia! Que delícia, não é, pessoal? Obrigado, Arrasou! gente. Valeu. Eu não falei para vocês que eu estava ansiosa. É apaixonante e faz tanto sentido que quando a gente te ouve, Fred, a gente fala, por que eu não pensei nisso antes, né?
E eu acho que são reflexões necessárias para que, pessoal, a gente está aqui por um motivo. E não é só para prazer, né? A gente hoje, o ser humano, ele acha que ele está aqui só para ser satisfeito, né? Mas a gente veio aqui para evoluir como ser humano, né? Então, acho que essas reflexões, Fred, que você trouxe, nos provoca a pensar o que a gente está fazendo aqui. Eu quero evoluir como ser humano, né? Então, por isso que eu fiquei encantada e eu ficava aqui muito. Eu preparei algumas coisas, Fred, porque já que a gente está num evento de agronegócio e você é o craque de biomimética, de design biomimético, eu queria que você ajudasse. Eu sei que muito pouco está sendo falado e feito, mas como que você acredita que os princípios da biomimética podem ser aplicados para enfrentar os desafios ambientais e de produtividade no agronegócio? Bom, assim, primeiro eu não conheço com profundidade o agronegócio, mas Sim. se existe um negócio que tem conexão com a natureza, é o agronegócio. Perfeito. Depende basicamente da natureza. Perfeito. E eu acredito que dentro daquele contraponto que eu fiz dos 3 princípios que a natureza usa para projetar soluções e os princípios que a gente usa, eu acho que hoje o agronegócio ele continua, pelo menos na sua manifestação mais contundente em termos de escala, mais conectado com os princípios humanos do que com os princípios naturais. Então, o próprio princípio da interdependência, eu acho que é um princípio que pode ser muito inspirador para a gente pensar o futuro do agronegócio. Porque quando a gente entende que as soluções e que o impacto é sempre sistêmico, ou seja, quando eu transformo o cerrado, por exemplo, né, que foi muito desmatado para a agricultura, e eu desmato uma área gigantesca e faço uma monocultura ali, eu comprometo o próprio clima da região, que vai ser fundamental para que eu tenha performance na minha produção. Então, de novo, não é bom mocismo. Eu não acho que a gente precise... Eu acho que o problema é tão contundente no horizonte que a preservação do negócio pode ser uma motivação mais poderosa para uma mudança de mindset, sabe? Então, eu acho que entender a lógica da interdependência, e aí, por exemplo, né, a lógica da agrofloresta, e eu trabalho com a Natura há 23 anos, já fui para a Amazônia algumas vezes, e, por exemplo, a plantação de palma que eles fazem, que é incrível, né, com uma lógica da agrofloresta, em que eu tenho, né, acho que até foi dito aqui pelo Fábio, né, a ideia de um pé de tangerina que faz sombra para o tomateiro, que você usa a lógica de interdependência, a relação simbiótica, a lógica simbiótica de cooperação. A natureza coopera muito mais do que compete, porque competir gasta muita energia. Então, eu acho que tem muitos princípios interessantíssimos que podem vir da biomimética e inspirar essa indústria absolutamente fundamental para o nosso futuro como nação. Com certeza está no lugar de potência do Brasil, pensando na história do lugar de potência de uma marca. Se a gente for pensar no lugar de potência da marca Brasil, com certeza o agronegócio está no coração dessa marca. Só que, para mim, é o agronegócio que está alinhado com o futuro desejável, que aí necessariamente precisa ser um agronegócio que considere as dimensões holísticas desse negócio e não o recorte cartesiano limitado, fragmentado, que a gente vem tendo. E isso não é culpa de ninguém. A gente, inevitavelmente, teve que fazer dessa forma, porque era tanto conhecimento que a gente teve que fragmentar em pedacinhos. Então, a gente perdeu, a gente ficou irresponsável. Então, eu acho que tem muita coisa legal. Acho que valeria a pena até um mergulho profundo com essa lente para achar inspirações mais diretas, eu sabe? torço. Eu espero que, falando aqui para esse público, que a gente esteja plantando sementes para colher bons frutos, Fred. Ô, Fred, a gente viu o quanto nós causamos de impacto social e ambiental, né? As empresas têm forte impacto social e ambiental. Nesse sentido, como que você acha que as empresas poderiam balancear a pressão de lucro com a necessidade de práticas sustentáveis para a gente salvar o nosso planeta? Bom, eu acho que tem um pouco a ver com o que eu falei antes, né? Ou seja, se eu entendo que o meu lucro futuro estará comprometido com práticas que eu tenho hoje que são pouco sustentáveis, eu começo a equilibrar, a buscar um equilíbrio no investimento, por exemplo, em produtos e serviços alinhados com esses futuros desejáveis, precisam estar no meu pipeline de inovação.
Hoje eu fiz uma palestra de manhã na BASF, inclusive uma fornecedora grande do agronegócio, e a gente falou muito sobre isso, era no núcleo de inovação deles e tal, tinha uma turma grande, bacana lá, e a gente falou muito disso, porque existe uma certa artificialidade no lucro que é praticado hoje, né? A gente não considera no preço pago por muitos dos produtos que nós consumimos no dia a dia, o conjunto gigantesco de exterioridades, né? do que é externalidades. Positivas e negativas. Eu estou me referindo especialmente às negativas nesse momento. Okay. Então, quando você pega lá um produto, você compara um produto sustentável com um produto não sustentável, porque essa é uma queixa, não, todo produto sustentável é mais caro. Não é bem assim. É que o produto não sustentável ele está artificialmente mais barato, sendo subsidiado por um passivo ambiental, por esse conjunto de externalidades que hoje quem está pagando... na verdade, é como se a gente estivesse usando um cheque especial sem olhar o extrato. Sabe? A gente estourou o cheque especial, a gente não está olhando o quanto. Então, isso vai sobrar, de novo, para as próximas gerações. Então, eu acho que as empresas vão conseguir equilibrar essas duas lógicas na medida em que elas entendam que o futuro do negócio depende desse movimento radical em relação a essa agenda. E aí, eventos como esse que a gente viu no Rio Grande do Sul foram contundentes nesse sentido, né? A indústria seguradora no mundo está muito preocupada agora, né? Porque parecia que ia dar para continuar ganhando dinheiro até 2030 do mesmo jeito. Acho que não, né? Acho que não. Então, está na hora. Eu imagino que você tem de histórias. Já que você falou de inovação e você tem falado para esse público, conta para a gente algumas inovações super promissoras que têm surgido atualmente que você gostaria de compartilhar aqui para a gente. Olha, eu acho que tem uma coisa que para mim é disruptiva e que está emergindo em vários setores diferentes da economia, que é a ideia da economia do compartilhamento. Tá. Porque isso tem a ver até com a história do consumidor, né, que eu me referi. Quando a gente se acostumou a se referir às pessoas como consumidoras, consumidor, né, aquela história, 18-24, AB 18-24, né, que é a faixa etária, né, classe BC 24-35. A gente reduz a razão de existir dessas pessoas ao ato de consumir. Como se nós fôssemos cupins que estivéssemos aqui só para consumir. Porque se a gente só é feliz consumindo, é o que a gente faz, né? Então, a ideia de evoluir, de migrar do consumidor para o desfrutador me parece uma saída muito interessante. Ou seja, eu posso deixar de ser o feliz proprietário de uma máquina de furar, que eu vou usar por 4 minutos por ano, que é um pouco a média que as pessoas usam. Então, todo mundo tem uma máquina de furar nas suas casas, mas todo mundo só usa por 4 minutos e meio. Então, faria muito mais sentido que a Black & Decker, e aí nessa hora os fornecedores de máquinas de furar vão ter que repensar os seus modelos de negócio, fabricassem uma máquina muito poderosa, que não tivesse a obsolescência programada inclusa, que fosse desenhada para ser desmontado, diferente de um iPhone, que é feito para você jogar fora, que é um absurdo, né? E elas passassem a alugar. Ou seja, o prédio tem uma oficininha que tem a máquina de furar, aí você pode ter uma super oficina no prédio. Uau. Você vai lá e pega aquela máquina e usa pelo tempinho que você precisa por ano. Espetáculo. Você melhora a experiência e eu não preciso ser um feliz proprietário de uma máquina de furar. Eu não tenho lugar na minha casa para guardar. Então, olha que beleza. Perfeito. E isso está emergindo em várias áreas diferentes da economia. O próprio Uber, eu acho que é um exemplo disso, Uber, né? Muita gente deixou de ter carro, né? Independente da lógica também ser exploratória, né? Enfim, em relação a esses profissionais, mas a lógica de você compartilhar, porque você gera um impacto ambiental enorme para produzir um carro, mas ele não fica 85% do tempo na garagem, como ficam os nossos carros. Então, isso faz com que você reduza o impacto ambiental e a externalidade da produção daquele veículo, e você, nessa hora, você dá mais espaço para as pessoas, até tem mais dinheiro, ao invés de todo mundo comprar carro, você tem mais dinheiro para as pessoas comprarem produtos de mais qualidade, que vão durar mais tempo. Então, você desencadeia um ciclo virtuoso. É uma lógica nova, sabe? Acima de tudo, a gente precisa de novas lógicas. Não basta uma solução spot num lugar ou em outro, sabe? Só que para isso a gente tem que repensar, inclusive, a formação e capacitação das pessoas, né, Fred? Porque o que você está nos provocando, o que a gente está conversando aqui, não dá para ser feito por aqueles alunos da faculdade, das escolas que estão estudando e tem que decorar os nomes das bacias hidrográficas. A minha filha Sofia, ela não se conforma dela ter que decorar o nome da bacia hidrográfica. E ela está certa, né? E aí, o que a gente faz com isso? Certa. Bom, eu fui professor da PUC por 20 anos, né? E eu fui envelhecendo nesses 20 anos, eu entrei com 32 e saí com 52. E eu fui envelhecendo, mas eu fui lidando o tempo todo nesses 20 anos com jovens de 20 anos.
Então, eu fui acompanhando a mudança de mindset desses jovens. E eu acho que se tem um setor que precisa mudar de uma maneira sistêmica, é o setor da educação. Ele está parado no tempo. Eu sempre fui muito crítico, e eu dei aula na PUC, no Rio de Janeiro, que é uma das melhores escolas de design do Brasil, uma das melhores faculdades do Brasil de todas as áreas. E ainda assim estão ancorados num lugar do passado. E eu acho que o grande desafio é, especialmente com essas novas tecnologias que estão surgindo, a gente conseguir manter o espaço na educação para um estímulo e uma manutenção dessas competências que têm a ver com a inteligência natural, com a inteligência social, com a capacidade de relacionamento das pessoas, porque na frente de telas o tempo todo, você está gerando criando uma geração. Outro dia tinham 4 amigas da minha filha na minha casa, cada uma delas num celular. Estava um silêncio na sala, eu tinha 4 meninas, de um modo geral, 4 meninas numa sala fariam um barulho, né? Mas é um silêncio absoluto, porque cada uma estava numa tela. Então, eu acho que um dos desafios da educação é obviamente, utilizarem as ferramentas incríveis que estão disponíveis, mas, ao mesmo tempo, garantirem o estímulo e o espaço para que essas competências ancestrais, como a intuição, como a imaginação, como a interação, como a capacidade e o interesse pelo outro, pelo diferente, sejam preservados, porque sem isso não adianta. Fred, vamos só para terminar, chamar esse pessoal, e eu quero que você conduza isso, a gente fazer um exercício de futurologia. Vamos imaginar esse futuro de 20, 30 anos para frente. Como que você vê a nossa sociedade? Como que você vê o agronegócio em 20, 30 anos? Nossa, é difícil, né? O futurismo é uma ciência que erra muito, né? O Harari fala isso, né? Mas eu acho que tem uma coisa, eu não sei se vocês conhecem a Kate Hayworth, que tem a lógica do Donut Economy, que para mim isso é parte do futuro. Eu não consigo imaginar um futuro que não passe por aí. O Donut Economy, imaginem um donut, né, que são essa rosquinha, e o que ela diz é que a economia no planeta, o nosso modo de vida, o jeito que a gente ocupa e desfruta desse planeta incrível que é o planeta Terra, porque a gente fica querendo ir para Marte, mas Marte agora está menos 50 graus. Né? Menos 50 graus. E a gente está nesse planeta incrível com manga madura no pé, com beija-flor, com cachoeira. É uma fartura. É um playground esse planeta e a gente não se dá conta disso. Então, a Donut Economy basicamente diz que você tem um limite do piso a partir do qual nenhuma pessoa deveria estar, abaixo do qual nenhuma pessoa deveria estar. Que são, enfim, os estados que a gente vê hoje, bilhões de pessoas no planeta, abaixo de uma linha que não é humana, que não faz sentido nenhum. E a gente tem o teto, que seria o lugar o lugar a partir do qual as pessoas não deveriam exceder. E quando você olha o gráfico da maneira como a gente atua hoje no planeta, você tem muitos negócios, empresas e poucas pessoas que estão estourando esse teto radicalmente, ou seja, gastando mais energia do que deveriam, um nível de extravagância máximo, né? A história da limusine, milhares de limusines sendo produzidas todos os anos, e você tem muita gente abaixo do piso. Então, eu não consigo imaginar um futuro em que a pobreza continue existindo. Então, para mim, se tem um desafio ligado à inovação fundamental, é a desinvenção da pobreza. Eu tive com o Edu Lira agora lá no South by Southwest, lá nos Estados Unidos, e a gente falou muito sobre isso. Ele chama de ficção social. Quando a gente pensa em ficção social ou ficção científica positiva, para mim, precisa começar por desinventar a pobreza e por encontrar um jeito de distribuir melhor a renda. Não tem saída, porque é meio que por uma questão do recurso disponível, não adianta você não vai conseguir desinventar a pobreza sem reduzir o teto de quem hoje tem bilhões na conta, o que não faz nenhum sentido, né? Porque é impossível gastar bilhões, né? Então, eu acho que não dá para imaginar um futuro sem. Então, a gente, como não tem mais tempo, eu acho que isso, para mim, também é um princípio que a gente precisa realmente se empenhar, que é a desinvenção da pobreza. Fred, foi incrível. Pessoal, foi incrível, né? Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Obrigada pela atenção. Obrigado, gente. Valeu. Valeu. Obrigadão.